Marcos capítulo 14, vamos ler o verso 3. Nós estamos ainda com o tema de adoração nas quartas-feiras e hoje eu quero falar sobre adoração. A atitude de Maria de Betânia, a atitude de adorar Jesus, na verdade foi uma expressão de amor. Então por isso que eu coloquei como título, adorar é amar. Vou esperar eles projetarem aí, mas enquanto isso a gente lê o versículo. Marcos 14, 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Vamos orar. Senhor, conduz na tua palavra, traz entendimento e revelação. Senhor, nós queremos, com o exemplo de Maria de Betânia, Senhor, nós queremos aprender que a verdadeira adoração, ela é uma expressão de amor. E o nosso amor, ele é expressado com atos, com atitudes, com ações de adoração. Eu oro para que hoje de manhã, nesse domingo, o Espírito Santo fale a cada pessoa aqui, fale aos que estão em casa online, fale, Senhor, comigo, em nome de Jesus. Amém. Então nós temos uma mulher em Marcos que não é identificada, mas através de João capítulo 12, nós entendemos que ela era Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro. Então vamos ler agora João 12, a mesma cena agora registrada por outro evangelista. É bom quando nós temos o mesmo acontecimento narrado por Mateus, por Lucas, por Marcos, por João. Por quê? Porque é como se cada um estivesse olhando de um ângulo diferente. Mateus registra por um ângulo, Marcos por outro, tem detalhes que um registra, que o outro não registra. Ou seja, quando nós juntamos os relatos dos evangelistas, nós temos a cena completa. Então vamos ver agora o que João narra sobre esse acontecimento. 6 dias, João 12, 1 a 3. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Então nós temos aqui nesse texto definido que a casa era a casa de Maria, Marta, e Lázaro. Simão, o leproso, narrado em Marcos, diz que era na casa de Simão leproso. Então, esse Simão leproso, ou era o pai dos três, era alguém da família, mas que provavelmente não era mais vivo. Então, nós temos que a casa era a casa onde Jesus tinha alegria e prazer de ir. Ano passado eu preguei muito sobre Betânia. E é nessa casa que Jesus, ele é recebido por Maria com um amor extravagante. Então por isso que eu coloquei como tema, adorar é amar. E eu poderia inverter, amar é adorar. Quem adora, adora de forma prática. Adoração é algo muito prático, que às vezes a gente pensa que adoração é apenas cantar uma bela canção no domingo de manhã. Mas adoração é prático no sentido de amor colocado em ação. Quando o nosso amor por Jesus entra em ação, nós estamos adorando. O vaso, conseguiram projetar? Coloca para mim a foto aí do vaso. O vaso era feito de alabastro. Tinha uma forma cilíndrica, com um gargalo comprido. E esse gargalo, ele precisava ser quebrado para que o líquido que estava no interior do vaso fosse derramado. Então isso aqui é um vaso de alabastro. O perfume era colocado e ele só podia ser
usado se o gargalo fosse quebrado, ou seja, o vaso era inutilizado. Queridos, isso fala de nós. Muitas vezes nós estamos muito inteiros. Muitas vezes nós estamos preservando muito a nós mesmos. Até no sentido físico. Tem pessoas que não querem se ajoelhar, por exemplo, não por um problema de saúde, mas porque não quer sujar a roupa. A gente quer ficar muito inteiro. Tem gente, não, eu não vou chorar porque senão eu borro a maquiagem. Usa rímel à prova d'água. Olha aí, dicas de beleza. Tem maquiagem à prova d'água, não tem? Maquiadora profissional. Pronto. Que aí você não vai ter problema. Chora. Ajoelha. Eu não vou me ajoelhar porque o que é que os outros vão pensar? Se alguém me vir aqui chorando, orando em voz alta, levantando as mãos, não, talvez quando tirarem uma foto, não vai sair muito legal eu com a boca aberta. Estou dando exemplos, queridos, de muitas vezes nós queremos ficar muito inteiros. Às vezes nós queremos ficar inteiros, sabe como? Não dizendo às pessoas que somos cristãos. Porque se alguém no meu trabalho souber que eu sou cristão, vão me perseguir. Mas o apóstolo Paulo disse que os que decidiram seguir a Cristo, viver uma vida piedosa, santa, serão perseguidos. E eu tenho adotado a filosofia do seguinte: se falarem mal de mim, que seja mentira. Pode falar mal de mim. Essa semana um irmão me mandou uma mensagem: pastor, fizeram um comentário aqui, eu acho que foi por engano. E realmente, eu não conheço a pessoa colocou um comentário lá, numa foto minha no Instagram, de um local onde eu corto o cabelo, e colocou lá um comentário: esse é o mais mau caráter do Brasil. Do Brasil. Aí o irmão mandou uma mensagem para mim, aí ele mesmo foi lá e colocou: esse é meu pastor, ele é um homem de caráter. Aí o dono lá da barbearia onde eu corto o cabelo viu que era um engano, e tirou o comentário. Até agradeci muito o irmão, porque eu me senti realmente amado, protegido, Ele manda para mim uma mensagem e ainda vai lá, escreve um comentário, e assim, eu me senti muito amado e protegido. Mas eu estava pensando, isso aí é o mais mau caráter do Brasil. E claro que é uma mentira, e glória a Deus que é uma mentira. Amém? Por quê? Porque infelizmente existem muitos pastores mau caráter e são talvez os piores do Brasil. Não é verdade? Mas aquilo que disserem de mim, que seja mentira. Que seja engano, Uma vez nas eleições, eu acho que de 2018, alguém mandou um comentário para mim no Facebook, dizendo: prefeito, por favor, não queira só votos. O senhor precisa fazer alguma coisa por nós aqui em Rio Branco. Não, peraí, deixa eu olhar aqui. Aí quando eu olhei, o nome do prefeito era Marcos Alexandre. E Marcos com U. Mas depois a pessoa mandou um monte de mensagem desaforada. E glória a Deus que foi engano. Agora imagina, queridos, falando mal da gente sendo verdade. Estou aproveitando isso para dizer por quê? Porque às vezes a gente quer preservar muito a nossa reputação, porque a gente tem medo do que as pessoas vão dizer por descobrirem que nós somos cristãos. Mas Jesus disse que se as pessoas nos perseguirem, falarem mal de nós por sermos cristãos, isso tem grande honra. Amém? Porque o vaso está sendo quebrado. E quando o vaso é quebrado, o perfume sai. Vaso inteiro não sai perfume. Só com o nosso quebrantamento. Quando a gente se quebranta, quando a gente se humilha,
alguém me feriu, alguém me perseguiu, alguém disse uma mentira contra mim, alguém foi injusto comigo e eu me humilho, o que é que eu estou fazendo? Quebrando o vaso. Porque às vezes a gente canta e não sabe de forma prática. Eu quebro o meu vaso. A pessoa imagina com uma jarra com uma jarra no ombro, né, e cantando, eu quebro o meu vaso. Pá. Não, deixa eu te dizer de forma prática, o que é quebrar o vaso? Quebrar o vaso é quando você poderia ser grosseiro com alguém, quando você poderia dar o troco, pagar na mesma moeda, e você decide se humilhar e pedir perdão. Você quebrou o vaso. É quando o teu cônjuge te trata de uma forma e você não paga na mesma moeda, você trata ele bem, você quebrou o vaso. É quando alguém injusto contigo, mente, te calunia, você não se defende. Eu não vou para a rede social me defender. Se estiverem falando mentira, né, que vocês me defendam, eu não. Eu não vou lá bater boca com ninguém. Eu vou quebrar o meu vaso. Se Deus está me pedindo algo que é difícil para a minha carne, eu renuncio. E com isso eu estou quebrando o vaso. Então é prático, gente. É porque às vezes o crente, né, tem essa linguagem crentez, evangeliquez, né? Eu quebro o meu vaso. E todo mundo, eu quebro o meu vaso. E o que é isso? O que significa isso na prática? O que significa isso no nosso dia a dia? Então, dentro daquele vaso de alabastro, tinha um unguento, tinha um perfume, tinha um nardo puro de grande valor, que custava 1 ano de trabalho. 300 denários, diz aqui o texto. Se você ler a história toda, daqui a pouco a gente vai entrar em outros detalhes aqui. Mas custava 1 ano inteiro de trabalho. Provavelmente Maria estava guardando aquilo para o casamento. Algumas pessoas dizem que as moças, elas trabalhavam e guardavam o perfume para o dia do seu casamento. Ou seja, ela não ofereceu para Jesus uma coisa de pouco valor. Ela não deu a Jesus o resto, ela não deu a Jesus qualquer coisa, ela deu o que ela tinha de melhor. Nós temos que dar a Jesus o que temos de melhor. Tem pessoas que às vezes dizem, você é tão jovem para servir a Cristo, você é tão jovem, você está desperdiçando sua juventude, você está desperdiçando sua adolescência. E eu estou vendo Jesus fazendo algo lindo no meio dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. E eu quero dizer aqui para você que tem menos de 18 anos, não é desperdício. Você está dando a Jesus o melhor da sua vida. Eu dei a Ele quando eu tinha 13 anos. A minha vida eu dediquei ao Senhor, o meu tempo, os meus dons, os meus talentos. E eu não me arrependo. Porque Jesus merece muito mais do que meus 13 anos. 14, 15, 16, 18, 20. Algumas pessoas, não, eu vou esperar eu ficar mais velho. Eu vou casar, eu vou construir, eu vou adquirir alguns bens. Eu vou me estabilizar para poder servir a Cristo. Talvez seja tarde demais. Antes do culto começar, Tiago me procurou ali na porta com o Edinaldo. Disse, pastor, lembra de fulano? Eu disse, lembro, morreu ontem à noite num acidente. Esse rapaz esteve na nossa célula, lá em casa. No primeiro dia que a célula foi, na segunda semana que a célula começou, ele foi. Ele teve a oportunidade. Espero que ele tenha entregue sua vida a Cristo. Mas ontem à noite, em um acidente de carro, bateu em um cavalo e morreu. Jovem, 30 e poucos anos. Então, não só quem morre é gente idosa não, irmãos. Às vezes nós temos isso, não, nunca vou adoecer, nunca vou morrer, eu vou esperar completar 80 anos para eu entregar minha vida a Cristo. O tempo se chama hoje. O tempo se chama hoje. Eu estou vivendo a minha vida aqui na terra como se eu não fosse da terra. Nós estamos construindo uma casa, né, eu e Cristiane estamos construindo uma casa onde vamos nos mudar em breve, mas isso para mim não tem valor, não tem sentido.
Só estamos fazendo isso por quê? Porque precisamos. Precisamos até para abençoar os nossos filhos futuramente. Mas não é isso que faz sentido para a minha vida. O que faz sentido para a minha vida hoje é amar Jesus hoje. Amém? Mas eu já estou adiantando aqui o que eu ia falar. Mas vamos lá. Quando a gente compara o valor do nardo puro com a quantidade de dinheiro que Felipe precisava, porque Felipe chega para Jesus um pouco antes disso aqui, de Jesus, temos uma multidão, e nós não temos dinheiro para alimentar essa multidão, já é tarde. Como é que a gente vai despedir essa multidão? E Jesus multiplica pães e peixes. Sabe, irmãos, aquele valor do nardo puro era comparado com dinheiro suficiente para alimentar 5.000 pessoas. Olha o que Maria de Betânia deu a Jesus. Eu não estou falando aqui de valor financeiro, tá bom? Aqui a questão não é financeira. Embora que muitas vezes Deus vai nos pedir ofertas financeiras extravagantes. Eu já fiz muito isso. Mas o que eu estou falando aqui é de um valor interior. É de algo que nos custa. Então adorar é demonstrar amor. Nessa manhã adoramos, levantamos nossas mãos e cantamos belas canções. Mas o que Jesus está pedindo é demonstração de amor prático. É demonstração de amor extravagante, generoso. Ela deu tudo o que tinha, a coisa mais preciosa que ela tinha, porque o amor jamais calcula. O amor jamais calcula. Quando você ama alguém, você não fica ali contando o que você vai gastar com aquela pessoa. Esses dias, Cristiano me disse uma coisa, eu comecei a pensar. Porque Adriel tinha dado um presente à Bia, e foi, para a realidade dele, um presente assim, considerável. Aí Cristiano falou comigo alguma coisa e tal, e eu fui pensar. 30 anos que eu amo essa mulher, como marido e mulher, vamos completar ano que vem. Nesses 30 anos, quantas demonstrações de amor eu fiz, que me custaram, que doeu assim no bolso, saiu doído, mas o amor não calcula. O amor não calcula. Por quê? Porque o ser amado é mais precioso. O ser amado é mais importante. Se você, marido, fica calculando 90 conto para esse jantar, pare com isso. Pare com isso. Porque o ser amado é valioso, é precioso. O amor jamais calcula, nunca pensa o pouco que pode dar. E quando deu tudo o que tem, continua pensando que deu muito pouco. A música que a gente canta, né? Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Cantares diz isso, irmãos. Cântico dos Cânticos. Nem as muitas águas, Cantares 8:7, nem as muitas águas poderiam apagar o amor, os rios não conseguiam levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Aqui é um amor extravagante que não calcula. Se desse tudo que tem, se desse o mundo inteiro, seria ainda muito pouco. Se fosse para eu escolher entre eu, em uma dada situação, imagina, entre eu e Cristiane, entre eu e Adriel, entre eu e Abner, quem eu escolheria? Eu confesso para vocês que assim que eu casei, eu ficava pensando isso. Entre eu e Cristiane, eu acho que eu não morreria, não. Por quê? Porque o meu amor era muito imaturo. O meu amor era muito pouco, o meu amor era muito raso. Mas os anos se passaram e hoje, pode ter certeza, entre eu e Cristiane, eu morro, eu dou minha vida, você fica. Entre eu e meus filhos, eu morro, vocês ficam. Isso é amor. Porque o amor não calcula. Digo, o amor não calcula. Por Jesus é assim também, irmãos. Você está calculando seu amor por Jesus?
Você está calculando o tempo que você dá para Jesus? Você está calculando, né, os anos de vida que você tem? Você está calculando? Então, seu amor tem que crescer, seu amor tem que amadurecer. Eu dou a minha vida por Jesus. Às vezes a gente ouve relatos aí dos mártires. Alguém pode perguntar, como que alguém com uma arma na cabeça pode não negar a Cristo? Sabe por quê? Porque essa pessoa amadureceu, ela cresceu em amor. Ela não chegou ali do nada. Ela conviveu com Jesus, ela andou com Jesus, ela tem uma intimidade com Jesus. E eu creio também que o Espírito Santo dá uma graça sobrenatural para o martírio. Eu creio, irmãos. Não é algo natural. Para você dar a sua vida, não é algo natural. Para você perdoar uma pessoa, um assassino. Nós ouvimos o testemunho dos pastores das Filipinas, agora em São Paulo. Eles tinham viajado para fazer a obra de Deus, voltaram, quando chegaram em casa a polícia estava na rua, eles pensaram que alguém tinha morrido. 10 homens tinham entrado na casa deles e 7 estupraram a filha de 15 anos de idade. Pensa nisso comigo. Esse homem falando e eu me encolhendo. E eles disseram que choraram meses. A filha chorou meses. E o diabo, adianta servir a Deus? Olha aí, vocês estavam servindo a Deus e sua filha estuprada por 7 bandidos. E eles lutaram com aquilo. Mas eles venceram porque continuaram amando Jesus e confiaram em Deus. Que Deus tomaria aquela história trágica e converteria de alguma forma em bênção. Sabe o que foi que aconteceu com aquela história trágica? Aquela moça, ela escreveu um livro com o relato dela. Quando um Deus bom permite o estupro. Olha o título do livro que ela escreveu. Quando um Deus bom permite o estupro. Ela foi para a rede nacional nas Filipinas, pregou o evangelho. E a igreja, era uma igreja grande já, mas a igreja explodiu. Milhares de pessoas se converteram. E ela se tornou conselheira na nação de abuso sexual. Gente, isso é amar a Deus. Isso é amar a Deus. Por muito menos, muito menos, nós queremos deixar Jesus. É ou não é? E aí, você se encolheu na cadeira aí também como eu? Em São Paulo eu estava em pé, que estava tão lotado lá. Mas se eu pudesse, eu me ajoelhava ali e gritava. E aqueles pastores não desistiram, não abandonaram a fé, não deixaram de servir a Deus. Os filhos são exemplares. Que família linda. 5 filhos. E eles pregavam e colocavam o vídeo dos filhos no telão, os filhos falando de quem eram seus pais, quem eram eles, da obra de Deus. E todos hoje são pastores e servem a Deus. Amém? Mas tem um preço. Então, o amor, o verdadeiro amor, ele é extravagante. Segunda coisa, irmãos, a nossa extravagância vai ser incompreendida. Quando você decide amar a Jesus de todo o coração, você vai ser criticado. Alguém vai te criticar, ou em casa, ou no teu trabalho, ou teus colegas de colégio, de faculdade, até os próprios irmãos. Vamos ler Marcos 14, verso 4. Veja aí comigo. Marcos 14, 4, 5 e 6. Indignaram-se alguns entre si. Aqui é discípulos. Os discípulos de Jesus. Indignaram-se entre si e diziam: por que esse desperdício de bálsamo? Para que este desperdício de bálsamo? Este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários. É aqui que a gente descobre o valor, né? 300 dias de trabalho. E poderia dar-se aos pobres. Murmuravam contra ela. Mas Jesus toma a frente.
Basta, gente, não incomodem, deixai-a, por que vocês estão a molestando? Ela praticou boa ação para comigo. Agora vamos ver o relato de João. O mesmo relato agora, sendo João dizendo, mas Judas Iscariotes, olha aí ele, Judas Iscariotes, um dos de seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Então, juntando os dois relatos, o que é que a gente deduz? Que os discípulos comentaram, mas quem encabeçou foi quem? Judas. Judas, aquele que haveria de trair, e que a gente descobre que ele era o tesoureiro de Jesus, e que ele de vez em quando roubava. Quem foi que criticou? Os discípulos, mas liderados por Judas. Então, irmãos, sempre vai haver críticas ao nosso amor. Você está dedicando muito tempo à igreja. Eu acho tão interessante alguns comentários. Eu acho muito interessante. Ontem eu falei isso para alguém. Eu disse, olha, as pessoas, elas não podem ficar na igreja 2 horas para cultuar. Mas elas podem ir para um jogo de futebol. Quanto é uma partida de futebol? Se for 45 apenas. Se não tiver prorrogação, se não for para os pênaltis. 45. 90, né? 90, dá 1 hora e 1h30. Mas ela, e 15 de intervalo. 1h45. Mas ela teve que se deslocar. Ela teve que voltar. Então, para uma partida de futebol, 2 horas, sem problema. Um filme. Eu gosto de filme mais curto. Às vezes a gente está com os meninos, arruma aí um filme de 1h30, de 1h40. Mas, gente, tem filmes de 3 horas. A Lista de Schindler é um filme de mais de 3 horas. E eu assisti sem problema nenhum. Então, quando a gente faz esse tipo de comparação, agora, voltando de Porto Alegre para cá, nós ficamos 2 horas no aeroporto, sentado, esperando. Chegamos 7:10 da noite, no Rio, e ficamos lá até 9h40 da noite. Entende? Então, quando a gente faz esse tipo de comparação, a gente vê que nós estamos amando pouco o Senhor. Algumas pessoas chegam para mim, não, pastor, é porque minha mãe e meu pai dizem que eu só vivo na igreja. Como assim? Você só vive na igreja? Vamos fazer as contas? Mas esses pais e mães que reclamam que seus filhos só vivem na igreja, quando estavam ou no carnaval, ou no São João, ou em uma festa, era a madrugada toda. E aí? Então a gente vai ver o que, irmãos? O resumo é o seguinte: quando as coisas são para Deus, crítica. Quando as coisas são para nós mesmos, quando as coisas são para o mundo, nenhuma crítica, não tem problema. Então a gente vê que há algo espiritual por trás. Essa crítica aqui de Judas e dos discípulos, na verdade é um levante do inimigo, tentando atingir Maria. Os próprios discípulos são instrumentos do diabo para tentar desanimar aquela mulher. E Jesus se levanta e diz, epa, ninguém toca nela, ninguém incomode ela, ela fez boa ação para comigo. Agora olha a atitude de Davi em entregar tudo ao Senhor. Vamos ler 2 Samuel 24. Davi queria oferecer um sacrifício ao Senhor. E ele foi até um dos seus súditos, chamado Araúna. E ele chegou para Araúna e disse, Araúna, eu quero oferecer um sacrifício aqui para Deus. E Araúna diz, beleza, rei, eu te dou a terra, eu te dou o espaço, eu te dou a lenha e eu te dou os animais para você sacrificar.
o rei não precisa gastar com nada, eu dou tudo. Olha a resposta de Davi para Araúna: não. 2 Samuel 24, 24, na Nova Almeida: não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata. O homem chegou para Davi e disse: eu dou tudo. Davi disse: não vai ser sacrifício. A própria palavra sacrifício já tem implícito nela o quê? Preço, dor, custo, valor. Um sacrifício que não me custa nada não é sacrifício. Por exemplo, dá um presente a alguém que você não comprou. Não é bom? Vamos ser sinceros, né? Toma, Edinaldo, aqui, ó, esse iPhone, tome, é seu. Mas foi alguém que me deu para eu dar a ele. Não me custa nada. E eu ainda quero receber o quê? O mérito. Poxa, pastor, obrigado, que homem generoso. Generoso nada. Eu recebi de graça, só estou repassando. Entendem? Então, o princípio aqui é que o amor, além de ser extravagante, ele é custoso. E para ser custoso, vai gerar críticas e incompreensões. Terceira coisa que eu quero falar nesse relato, irmãos, Marcos 14, 7. A resposta de Jesus: deixa essa mulher em paz, não mexam com ela, porque os pobres, a resposta de Jesus para os discípulos e para Judas. Por quê? Porque os discípulos de Judas disse que deveriam pegar aquele valor de 300 denários e dar aos pobres. Não é isso? A justificativa deles. Para que esse desperdício? Esse dinheiro poderia ter sido dado aos pobres. E é uma boa justificativa, gente. É uma boa justificativa. Mas Jesus diz: os pobres vocês sempre tendes convosco. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Sabe o que é que eu entendo isso aqui? O tempo de Deus se chama hoje. O tempo de Deus se chama agora. O tempo é agora. Jesus estava dizendo: eu estou com vocês hoje, amanhã não vou estar mais com vocês. E os pobres estarão aí para vocês ajudá-los. Jesus não está aqui, irmãos, mandando a gente negligenciar os pobres e os necessitados. Jesus está dando apenas aqui o quê? Prioridade. Prioridade à presença dele. Certo? Comparando a hoje, por exemplo, a esse momento que nós estamos vivendo. Digamos que alguém te convidou para hoje de manhã você comer um churrasco. E aí você tinha que optar: eu vou congregar hoje, eu vou adorar hoje no culto, ou eu como um churrasco. E Jesus chegaria para você e diria: churrasco você sempre tem, a minha presença não. A minha presença vale mais. Amém? Não, mas a presença de Jesus a gente sempre tem. Mas a gente não garante que está vivo mais tarde. Não é a questão de Jesus. Aqui era a presença física de Jesus, que daqui a pouco ele iria embora. Hoje não, irmãos. A presença de Jesus a gente sempre tem. Mas a vida, olha para mim, a vida é só uma. E C.T. Studd disse, e o pai do pastor Abe repetiu, e o pastor Abe eternizou a frase do C.T. Studd. C.T. Studd foi um missionário na Índia, e ele disse: só temos uma vida, e ela logo passará. Somente o que fizermos por Cristo permanecerá. Amém? Então, tomando isso daqui, as situações da vida sempre
estarão aqui. Tempo para estudar, tempo para viajar, tempo para se divertir, tempo de ir para uma praia, tempo de comprar um carro, tempo de construir uma casa. Sempre vai ter. Mas eu não garanto que eu estarei vivo daqui para meia-noite. Então o tempo de servir a Deus é agora, é hoje, é nesse momento. Então eu abro mão das demais coisas, se estiver em jogo o Senhor, e estas coisas eu priorizo o Senhor. Estão entendendo aqui o princípio? Olha para mim, tem pessoas aqui que estão meio perdidos. Vocês não estão sabendo o que é prioridade. Vocês estão dando prioridade ao que não é prioridade. E vocês estão negligenciando o que é prioridade. Deixa eu te dizer o que é prioridade, tá? Seu relacionamento com Deus, sua família. Isso é prioridade. Seu relacionamento com Deus e sua família. As outras coisas são importantes, mas não são prioridade número 1. Prioridade número 1, Deus, e abaixo de Deus, nossa família. As outras coisas, elas são importantes. O trabalho é importante, porque senão a gente não sobrevive, não come, não paga conta. Mas o trabalho não pode estar acima da tua família e estar acima de Deus. Os teus projetos pessoais são importantes. O lazer é importante. Mas não pode estar acima de Deus, nem da nossa família. E eu estou colocando agora Deus realmente. Jesus está dizendo agora, o momento é agora. O momento é hoje. Há um momento certo, irmãos, para todas as coisas. Mas vamos nos encaminhar para o final. Amor verdadeiro é quando damos o melhor e quando damos o máximo do que temos. Olha o que Jesus disse, Marcos 14, verso 8. Veja aí. Jesus disse, ela fez o que pôde. Vamos repetir as palavras de Jesus? Ela fez o que pôde. Preste atenção. O que eu posso é diferente do que Tiago pode. Que é diferente do que Camila pode, do que Cleia pode, do que Cristiane pode. Cada um tem uma medida que você pode dar. Porque às vezes a gente quer comparar com o outro. Mas cada um tem uma realidade de vida, cada um tem uma disponibilidade de tempo, cada um tem uma rotina, cada um, né, tem as exigências. Agora, olha para mim, Deus sabe quando você está dando o que pode e quando você está dando menos do que pode. E só você pode dizer isso. Porque às vezes eu já vi muitas pessoas, né? Até eu mesmo, já me comparando com muita gente. Me comparando com outras pessoas. E Deus chegou para mim e disse, Marcos, você é você, a pessoa é a pessoa. Por exemplo, né? Aprendi isso com um pastor muito sábio. Nós como pastores, o que é que a gente quer? Que todos vocês tenham o mesmo nível de entrega que nós temos. Eu como pastor, essa é a verdade. Eu como pastor, como alguém que caminha com Jesus há 37 anos, agora em julho, completando 37 anos que eu caminho com Jesus. Então é muito tempo. Todas as experiências que eu passei, todas as entregas, renúncias, todas as experiências, eu gostaria muito que todos aqui tivessem o mesmo nível de entrega que eu tenho, o mesmo nível de renúncia que eu tenho. Mas vamos dizer, vai acontecer isso? Não. Não vai. Por que não vai? Vamos pensar. Bota a cabeça para funcionar. A cabeça não foi feita só para fazer peso no pescoço, não. Por que que o nível de entrega muitas vezes é diferente? Porque as pessoas estão em estágios espirituais na caminhada diferente. Isso é um motivo. Segundo motivo, porque as pessoas estão vivendo épocas da sua vida diferente. Por exemplo, nós fomos para a Bolívia em janeiro de 2002.
Cristiane tinha tido Adriel em setembro de 2001. Então, Adriel tinha completado 3 meses. E nós fomos para a Bolívia com Adriel com 3 meses. Chegando lá, era janeiro, era verão, mas em La Paz não tem isso. La Paz é uma cidade muito alta, então é frio praticamente o ano todo. Eu tive que sair com a pastora Cleo, ela estava lá, viu? Com a pastora Cleo e mais 2 irmãs da Querigma que foram conosco. Uma já está no céu com Jesus, que é Socorro, e a outra Valdenice. Então éramos eu, a pastora Cleo e mais as 2 irmãs. Cristiane teve que ficar dentro de casa, olhando a gente saindo para evangelizar. E ela ficou com o Adriel, porque ele era bebê, não podia. A temperatura estava realmente muito baixa, muito vento, chovendo, e ela ficou. E ela depois contou para a gente que ficou muito triste, muito frustrada. Deus, como é que eu saio de Garanhuns para La Paz e fico trancada dentro de casa? E o Senhor disse a Cristiane, me dê o que você tem. Me dê o melhor que você tem hoje, nessa época. Se hoje o teu melhor é ficar cuidando do teu filho e orando por eles que saíram, me dê isso. Entende? Ela não foi conosco de casa em casa. Não naquele dia. Depois a gente foi em outros lugares e tal. Mas naquele momento, o que ela podia oferecer era o quê? Intercessão. E ela deu o que pôde. Nós demos o que pôde. O que foi que eu dei o que pôde? Sair e ir andando ao longo lá de um riacho, visitando as pessoas. Era o que eu podia, mas o que eu podia não era o que ela podia. Mas o que eu podia e o que ela podia era o melhor. Estão entendendo? Todo mundo está entendendo aqui? Ou todo mundo está pensando na feijoada daqui a pouco? Qual é o melhor que você pode dar? O que é que Jesus pode te dizer hoje? Ele deu o que pôde. Jesus estava dizendo, me deu o melhor que tinha. Para a realidade dessa pessoa, foi o melhor. Então, queridos, a gente não pode ficar se comparando com os outros. E eu aprendi na sabedoria dada por Deus, que eu não posso também exigir que as pessoas tenham o mesmo nível de entrega que eu tenho. Algumas vão ter, algumas vão até me ultrapassar. Eu estou correndo atrás de cristãos que têm uma entrega muito maior que a minha, porque eu não estou conformado, certo? Que eu quero dar a Deus o que eu posso, mas eu não posso exigir que as pessoas tenham o mesmo nível de entrega, porque elas são elas e eu sou eu. E talvez no meu olhar eu estou julgando que ela está dando pouco, e na verdade ela está dando tudo. Certo? Agora, queridos, isso não é desculpa, porque eu sei que tem alguém que ouve isso e pode pegar isso como desculpa para dar menos a Deus. Só que deixa eu te dizer, antes de a gente terminar, Deus sabe quando nós estamos dando o nosso melhor. Certo? Deus sabe. Se o que você está dando é o melhor, é o mais ou menos, ou é menos. Deus sabe. Então você é que tem que se avaliar. Agora, capítulo 14, verso 8, Jesus diz, ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Olha a frase de Jesus. Eu estou terminando, tá, irmãos? Antecipou-se, Maria de Betânia se antecipou. Ou seja, ela foi profética. Esse termo profético está muito desgastado, né? Dança profética, música profética, não sei o quê. Maria foi profética. Por quê? Porque ela antecipou-se. Profecia significa isso. Profecia significa o quê? Falar antes de algo acontecer. Na verdade, ela antecipou-se na atitude. Jesus ia morrer, Jesus ia ser sepultado, e quando era sepultado, na cultura judaica, o morto era ungido. Maria não estava lá no dia da crucificação. Pelo menos no relato a gente só encontra Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, Salomé. Mas não encontramos Maria de Betânia no dia da sepultura, do sepultamento. Mas ela fez.
antecipado. Sabe o que é que isso me diz, irmãos? Nem sempre eu entendo o que eu estou fazendo no momento que eu estou fazendo. Mas o meu ato diante de Deus pode estar antecipando uma coisa que vai acontecer no futuro. Por exemplo, minha mãe, eu sempre uso isso, esse é o próximo ponto aqui para a gente encerrar, mas eu uso minha mãe como exemplo. Minha mãe não sabia que as orações dela, que a fidelidade dela, que o serviço dela, que o amor dela pelos pobres. Minha mãe não sabia que a fidelidade dela nos dízimos e nas ofertas estavam gerando o CCA. Como assim? Sim. Porque eu estou aqui hoje como pastor desta igreja, porque eu tive uma mãe que foi fiel a Deus. Ela não sabia. Ela achava que ela estava fazendo só naquele momento. Para ela, para aquela velhinha que ela tirou lá do Magano e levou para dentro da nossa casa por 3 meses, porque ela ia construir a casa da velhinha lá na subida da Santa Terezinha. E a velhinha veio morar lá dentro de casa com a neta. Ela não sabia, não, estou fazendo para essa senhorinha aqui. Estava não. Ela estava se antecipando. Na generosidade, nas sementes, na fidelidade. Ela estava, na verdade, me ensinando. Marcos, ela não disse isso, né? Mas é como se ela tivesse, Marcos, olha, eu estou colocando aqui uma pessoa necessitada, porque a casa caiu. E eu estou abrigando essa pessoa aqui dentro da nossa casa para poder reconstruir a casa dela. E eu vou fazer uma campanha no comércio de Garanhuns para conseguir material de construção. Marcos, se preocupe mais com as pessoas do que com você mesmo. Ela estava se antecipando, irmãos. Então, às vezes, o ato, no momento, parece que é só aquilo. Jesus disse, ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Então, aquilo que a gente faz para Jesus, a nossa fidelidade para Jesus, a nossa entrega, a nossa fidelidade, quer seja no tempo, nos recursos, quando você é fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, quando eu e Cristiane levamos Adriel para a Bolívia, nós estávamos antecipando o quê? Porque hoje ele sabe que ele nunca foi um impedimento para nós servirmos a Deus. E ele vai ter os filhos dele. E Abner também, porque Abner vai casar, vai. E vai ter os filhos dele. Vai sim. Quebra esta palavra agora, em nome de Jesus. O que é que esses dois estão aprendendo conosco? Que nada pode ser impedimento para servir o Senhor. Amém? Adriel ficava na cestinha, assim, de lado da gente. Cristiane, com 8 dias que Adriel nasceu, a gente foi para o culto consagrar Adriel ao Senhor. Aliás, Abner, foi os dois, né? Mas eu estava me lembrando da cena de Abner aqui na Cabo Cobrinha. 8 dias, ele nasceu 23 de dezembro, 31 de dezembro, Abner estava lá no culto, com 8 dias de nascido. Mas não levou todas as vacinas. Mas os ouvidos dele vão estourar com o som. Tá bonzinho da oiça. Nunca pegou uma doença. Estão entendendo, irmãos? Hoje a coisa mudou. Hoje a coisa, mudou. Nunca foi impedimento. Quando as pessoas queriam pegar ele, querido, pegue, é um favor que você está fazendo, nos ajudando. Pode pegar, o menino passava pelas mãos de todo mundo da igreja. Chegava em casa, dava um banho nele, pronto, está limpo. Nunca adoeceu. Veja, irmãos, a gente está ensinando o quê? Aquilo que nós estamos vivendo. A nossa entrega. Eu não estou pedindo, tá? Se você achar que só deve trazer seu filho depois que você cumprir toda a tabela de vacinação, faça. Eu estou dizendo de nós, da nossa entrega. Nós ensinamos aos nossos filhos que eles nunca foram impedimento, que eles sempre estiveram incluídos, que eles estavam juntos conosco. Talvez seja por isso que Adriel pregou aqui quarta-feira passada, retrasada. Talvez seja por isso que os dois estão juntos servindo a Deus.
Não é? Porque o exemplo é mais forte do que as palavras. Então, eu entendo Maria aqui, foi profético, mas Jesus termina, eu vou terminar com isso. Em verdade vos digo, Marcos 14, 9, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, vai ser contado o que ela fez, para memória sua. Jesus estava dizendo, está registrado. O que Maria fez está registrado. E se tornou, sabe o quê? Olha para mim, se tornou canônico. O que é isso? Simplesmente o relato dela está registrado na Bíblia. E ninguém tira de lá. O que Maria fez foi registrado. E 2000 anos depois eu estou aqui contando a história dessa mulher. Isso fala de legado. Nós ouvimos muito em São Paulo. Legado, legado. Queridos, eu estou com 50, vou fazer 51. Daqui a... Vou ser bem otimista, né? Vou esticar. Daqui a 70 anos, eu estarei com 120. Daqui a 80 anos, talvez eu não esteja mais aqui. 80 anos passa assim, ó. Mas o que eu fizer, se Jesus não voltar daqui para lá, tudo que eu fizer, tudo que eu entregar a Ele, eu quero que fique registrado para gerações futuras. Amém? Porque daqui a 80 anos, vão ser meus netos, meus bisnetos. O que é que eles vão falar de Marcos? Quem foi Marcos? Não, meu avô, meu bisavô, minha avó, minha bisavó, eles foram um casal exemplar. Serviram a Deus, amaram Jesus, entregaram tudo, deram suas vidas por Jesus e pelo Evangelho. Vai ficar registrado para a posteridade. Amém? O que vai falar de você daqui a 80 anos? Pensa aí. O que é que vão dizer de você? Não. Ele amou o dinheiro. Ele correu atrás de coisa, viu? Mas perdeu a família, perdeu o casamento, perdeu os filhos. Eu termino com essa história que nós ouvimos lá em São Paulo. Um homem numa cidade, rico esse homem, se aproveitou de uma tragédia que aconteceu na cidade. Ele se aproveitou do momento e ele explorou as pessoas. E as pessoas tiveram que dar a ele os terrenos que elas tinham. E ele ficou milionário. Por quê? Porque as pessoas deviam dinheiro a ele, porque ele emprestou a juros, a agiota. As pessoas não conseguiram pagar, deram a ele casa, terrenos, e ele praticamente se tornou o dono da cidade. O homem morreu. E no dia que o homem morreu, onde o corpo vai ser velado? Foram para uma escola. Não quiseram receber o corpo do homem na escola, porque a população se juntou para protestar na porta da escola. Isso já os filhos de quem já tinha perdido tudo foram para a loja maçônica. Não quiseram receber ele na loja maçônica. Por quê? Porque a população foi para a porta da loja maçônica protestar. Aí falaram com o pastor, porque a esposa desse homem era da igreja. Pastor, só resta a igreja para receber o defunto. E o pastor disse, tá bom, vamos receber, mas em segredo, porque senão vão destruir a igreja. Vai ser um quebra-quebra. A gente não vai dizer onde é que o corpo está sendo velado. Vai ser em segredo só para a família. E aquele desgraçado, é assim que, infelizmente, foi nomeado, foi enterrado sem honrar. Ninguém queria nem ele como defunto, porque geralmente na hora o defunto é muito elogiado, né? Enterro, todo mundo elogia. Nem nessa hora, porque o legado que ele deixou naquela cidade foi terrível. A forma como ele foi lembrado. E até hoje na cidade, quando diz o nome dele,
é sinônimo de exploração, avareza, de alguém que se aproveitou dos pobres num momento de tragédia. E aí? Como a gente quer ser lembrado? Fique em pé para a gente orar. Põe a mão no seu coração. O pessoal que vai nos ajudar com a ceia já podem vir. Nós vamos orar pelos elementos da ceia e servir os irmãos. Se tiver pai ou mãe com criança para apresentar, fica aqui à frente. Vocês já podem vir aqui à frente. Nós vamos orar também pela apresentação de crianças. Então, enquanto cantamos, eu quebro o meu vaso. Agora você entendendo o que é esse vaso. O que é esse vaso? Diga, eu mesmo, é minha vida, é meu tempo, são os meus dons, são os meus talentos, é o meu melhor que eu estou dando a Deus. Podem ser vindo. Você aguarda, pode ser vindo.